ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos continuar com o nosso estudo sobre as coroas. No último estudo, quando o tempo acabou, nós estávamos olhando para a coroa que se recebe pela dedicação em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 26. Essa coroa será dada aos crentes que tiverem controlado o seu corpo. Paulo enfatiza a importância do crente cuidar do seu corpo. O corpo precisa de descanso, precisa de exercícios, alimentação adequada, líquidos e nada em excesso. Todas essas coisas devem ser consideradas porque tudo que fazemos para Deus é feito com este corpo. Bom, vamos continuar esse estudo, mas antes vamos buscar o Senhor em oração. Amado Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, mais uma vez, de estudar a Tua Santa Palavra. Nos abençoe no dia de hoje. Que este estudo possa ser de bênção para os nossos ouvintes. Abençoe a vida de cada um deles, supra as suas necessidades. Oramos em especial nesse dia por salvação. Aqueles que ainda não te conhecem, que não tomaram a decisão por Cristo, que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje seja o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora vamos ver a segunda coroa em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo a chama de a coroa de alegria ou coroa de glória. Qual é a razão de ser desta coroa? Bem, de acordo com esta passagem, ela é uma recompensa para os fiéis que deram testemunho de Cristo com fidelidade de tal maneira que outros vieram a conhecer a Cristo Jesus. Quando Paulo estava em Tessalônica, ele e seus companheiros levaram muitos aos pés de Cristo. E agora o Espírito Santo diz por meio desta carta que estes convertidos são a coroa de gozo de Paulo. Da mesma forma, Paulo foi movido a escrever o seguinte aos crentes em Filipos. Capítulo 4 diz: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Entre esses irmãos em Filipos estava Lídia, a jovem que tinha estado possessa, e o carcereiro com sua família. Tudo isto é encontrado no livro de Atos. Estou certo de que havia muitos outros dos quais não sabemos. É interessante ver como nesta passagem de Filipenses 4, a aparição de Cristo no arrebatamento está associada com a entrega de coroas, especialmente pela menção da coroa de regozijo. Paulo escreve em Filipenses 3... Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Em outras palavras, eram as pessoas que compunham a sua coroa, os crentes. E parece que, de acordo com estes versos em Filipenses 3, 20 e 21, Filipenses 4, 1 e 1 Tessalonicenses, Paulo esperava reconhecê-los em seus corpos glorificados. Eles formarão a coroa da alegria e Paulo, em contrapartida, irá apresentá-los ao Senhor Jesus Cristo. Amigos, quando investirmos tempo e talento para alcançar outros para Cristo, não estamos perdendo tempo, não estamos perdendo nada. Algum crente pode perguntar: o que nos espera no futuro? Bem, a resposta é: temos uma esperança real e viva. Quando Cristo voltar e a sua vida acabar, o veremos como Ele é, e nós vamos estar com Ele no céu e experimentar a alegria de termos filhos espirituais ao nosso lado. Aqueles que vieram conhecer o Salvador através de nós. Apesar de Satanás conseguir nos atrapalhar em certas áreas, ele não pode impedir a consumação gloriosa da nossa esperança de ver Cristo e os que ganhamos para Ele. Agora, alguns professores da Bíblia têm chamado esta coroa de a coroa do ganhador de almas. Eu sei que a Bíblia fala de ganhar almas. Provérbios 11:30 diz: aquele que ganha almas é sábio. Mas o Espírito Santo é quem de fato ganha almas, e nós somos os que semeiam. Por isto prefiro chamar esta coroa de coroa para os semeadores. Afinal de contas, nós somos apenas testemunhas fiéis, e é o Espírito Santo quem convence-o do pecado.
do juízo e também da justiça. Nós proclamamos a palavra, testemunhamos para as pessoas, mas só o Espírito de Deus é quem pode fazer com que alguém seja salvo. Somente o Espírito Santo pode regenerar. É uma prerrogativa. Nós não temos esse poder. O versículo 6 de Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isto se refere à coroa de regozijo, a coroa que os crentes receberão por causa do seu testemunho fiel em favor de Jesus Cristo. Bem, creio que Paulo e seus amigos esperavam receber um prêmio, uma recompensa que seria muito diferente da remuneração financeira aqui na terra. Paulo tinha alegria interior em sua vida, mas o que estava por vir no futuro, apresentar estas almas a Cristo, seria uma alegria maior ainda. Suponho que existam alguns evangelistas e pastores que não se dão por satisfeitos a não ser se recebessem grandes doações. Mas a melhor maneira de conhecer os motivos de cada um é observar seu prazer no simples fato de ter podido servir a Deus. Nenhum servo de Deus verdadeiro está de olho nas doações. Paulo, Silas e Timóteo não eram assim. Graças a Deus pela vida de cada servo de Cristo que se dedica a espalhar o Evangelho e a pregar por amor aos perdidos e não pelo dinheiro. Eles estão felizes em ver que a palavra de Deus transforma vidas e atrai pessoas a Cristo. Você não vai ver nesses servos de Deus uma preocupação com as coisas do mundo? Sua alegria e glória estão em cada oportunidade que tem para compartilhar com outros o glorioso Evangelho de Cristo. Então, amigos, dediquemos nosso tempo, nossa oração e nosso testemunho para que o Evangelho de Cristo alcance a muitos. Não teremos a alegria e o privilégio de conviver aqui na terra com todos os crentes, mas veremos esse dia na presença do Senhor em sua vinda. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Naquele dia, poderemos desfrutar a alegria de ver as pessoas que estão lá por nossas orações e ofertas. Quando você chegar ao céu, haverá alguém lá que o abrace e diga: obrigado, eu estou aqui pelo que você fez. E não existe alegria maior. O Senhor Jesus está voltando. Ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Oh, meu irmão em Cristo, esse dia ocupa os seus pensamentos? É esta a sua ambição de apresentar outros a Cristo quando ele vier? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, termina com a expressão de segurança de Paulo quando Cristo voltar, de que ele, Silas e Timóteo terão a sua parcela de alegria junto com as almas dos que foram salvos pelo seu ministério. Vamos manter esta linda tradição. Todos os dias, pessoas morrem sem Deus, sem Cristo, sem esperança. E Deus só tem uma maneira de salvar os pecadores perdidos, e é através da fé na morte, no sepultamento e na ressurreição de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Lembre-se mais uma vez deste versículo. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bem, eu espero que você seja um dos que aguardam a vinda de Cristo. Se assim for, então não há espaço para preguiça. 54 anos atrás, no Natal, uma adolescente comprou uma Bíblia e com esta Bíblia compartilhou comigo e me conduziu a Cristo. Bem, depois de um tempo acabei me casando com ela, cerca de 4 anos após minha conversão. Após 2 anos de casados, tivemos o nosso primeiro filho, Richard. Quando Richard tinha 7 anos, tive o privilégio de levá-lo a Cristo. Agora Richard já é um homem adulto e pastoreia uma igreja na Califórnia. Meu filho e eu fomos convidados a falar em uma conferência. Queriam uma equipe de pai e filho e por isso nos escolheram. A cada manhã tínhamos de falar e trazer a mensagem de Deus. A conferência foi na área onde eu nasci. Muitas pessoas vieram porque nos conheciam. Depois de uma das sessões na parte da manhã, uma senhora que conhecia bem a família e minha esposa se aproximou dela e disse: se não fosse por você, nenhum destes 2 homens estariam nos ensinando a palavra de Deus hoje. Minha esposa me levou a Cristo quando éramos adolescentes, e então eu pude levar o meu filho aos pés do Senhor, e se não fosse por ela, nenhum de nós estaria naquela conferência. Se não fosse por ela, nem eu, nem meu filho estaríamos pregando a palavra de Deus. Então nós 2 somos parte de sua coroa de glória e regozijo. Ela vai nos apresentar a Cristo. Você percebe, amigo? Percebe a importância de ser uma testemunha fiel? Então,
Aqui no capítulo 2 vemos a recompensa do crente. Creio que devemos continuar com o restante das coroas. É um estudo interessante e informativo. Temos a coroa para aquele que luta e combate, 1 Coríntios capítulo 9, para aquele que controla o seu corpo. Também a coroa para quem semeia a semente, ganha almas, que é para aqueles que se importam com os pecadores. Agora há uma outra coroa que eu gostaria de compartilhar com você. Ela se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem provido aos que o amam. A coroa da vida é mencionada em outra ocasião no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns professores referem-se à coroa da vida em Apocalipse 2, versículo 10 e Tiago 1, versículo 12, como uma coroa para os mártires. Essa não é a maneira como eu entendo. Nesse contexto, trata-se de uma coroa para os fiéis, para aqueles que prosseguem até o fim. Uma coroa entregue aos crentes em Cristo que não abandonaram a carreira, que seguiram fielmente até o último minuto. Por exemplo, Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, disse: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas desistiu, ele perdeu sua coroa, ele seguiu o Senhor Jesus até um certo ponto, mas em seguida jogou a toalha e desistiu. Algum tempo atrás eu visitei uma igreja e o pastor estava sentado na primeira fila. Sem planejar eu fiz o seguinte, foi algo espontâneo. Eu olhei para ele e disse: irmão, quantos membros esta igreja tem? E ele disse sem hesitação: 1.800. Só que no domingo de manhã tinha 500 pessoas no culto e à noite tinha umas 250. Mas ele tinha dito 1.800 membros. Se todos viessem ao mesmo tempo, precisariam de um templo muito maior. Havia muitos na lista dos membros que haviam abandonado a corrida, perdido a coroa. Amados, lembrem-se, sê fiel até a morte, e eu te dar-te-ei a coroa da vida. Em 1 Pedro capítulo 5, encontramos uma coroa para pastores. Existe a coroa para aqueles que lutam e se esforçam, para aqueles que ganham almas, para aqueles que são fiéis, e agora uma coroa para os pastores. 1 Pedro capítulo 5 diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Ele não disse para tosquiar as ovelhas, mas sim para pastoreá-las. O pastor deve alimentar o rebanho com a pregação expositiva da palavra de Deus. Em meus 40 anos de pastorado, eu nunca tive que pedir dinheiro no púlpito. Basta dizer a Deus quais são as minhas necessidades. Apacentem o rebanho de Deus e Deus vai cuidar das necessidades. Aqui está a exortação para os anciões. O pastor é um ancião. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Agora preste atenção no versículo 4 de 1 Pedro 5. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O que é essa coroa? Vamos rever brevemente. A primeira, em 1 Coríntios 9, é uma coroa por lutar para controlar o corpo. A segunda é a coroa por ganhar almas e plantar a semente, uma preocupação com os pecadores. A terceira, que vimos em Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10, é uma coroa para os que permanecem fiéis, coragem para o serviço. E aqui temos a coroa para pastores, para recompensar o quê? Para recompensar o cuidado com as ovelhas. E como cuidar de uma ovelha? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 diz: apacentai o rebanho de Deus. Já faz muitos anos que eu estou convencido de que a prioridade de um pastor deve ser o estudo da palavra de Deus. Quando o pastor está diante de sua congregação no domingo, haverá pessoas na reunião com o coração enlutado, pessoas que estão passando por problemas diversos, com corações quebrantados. As pessoas precisam do alimento da palavra de Deus para satisfazer as suas necessidades espirituais. E isso deve ser a prioridade de cada pastor. Deve entregar-se ao estudo da palavra de Deus para assim alimentar as almas dos presentes. Pedro disse: apacentai o rebanho de Deus, cuidai bem das ovelhas.
O pastor estará cumprindo da melhor maneira a sua função quando alimenta as pessoas com a palavra de Deus. Agora, há outras coisas que o pastor deve fazer. Não digo que não tenham importância, mas se você é um pastor e estiver ouvindo a minha voz nesse momento, use o seu tempo para estudar a palavra de Deus. Há uma coroa de glória esperando por você. A coroa dos pastores, por cuidar bem das ovelhas. Em seguida temos uma outra coroa, em 2 Timóteo capítulo 4, e esta me encanta. Eu vou ler a partir do versículo 6, o que é um testemunho pessoal da pena de Paulo. Ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está falando sobre a sua morte. Paulo sabe que vai morrer. Ele viveu a sua vida à espera do retorno de Cristo. Paulo esperava estar vivo quando o Senhor voltasse, mas agora vê que a morte se aproxima e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A palavra amar aqui significa algo que uma pessoa deseja muito. Nossa vida é caracterizada por um grande desejo de Cristo? A nossa vida é caracterizada por um grande desejo de que Cristo venha? O seu coração diz: vem, Jesus? Esta é a oração do seu coração? Este é o desejo da sua vida? Muito bem, Paulo diz que há uma coroa por causa disto. Deixe-me perguntar uma coisa, algo difícil de responder. Você ama o Senhor Jesus e a sua vinda? Às vezes é difícil para mim responder a esta pergunta. Nós cantamos canções a respeito, como uma que diz: sim, eu amo a Cristo. Bem, às vezes eu acho difícil, e sabe por quê? Porque eu tenho de desafiar o meu coração e perguntar-me: eu realmente amo a Cristo e sua vinda? Bem, deixe-me dar-lhe algumas razões para as quais muitos cristãos vão perder essa coroa. Eles não amam a volta de Cristo. Simplesmente há outras coisas que os afastaram do amor de Cristo. Aqui em 2 Timóteo capítulo 4 temos o exemplo de Demas. Demas me abandonou, tendo amado o mundo. Vê? Demas tinha outro amor. Demas poderia ter amado a volta do Senhor, mas seu afeto estava dividido, e ele amou este mundo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você ama o mundo? Romanos 2,1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Não permita que este sistema molde a sua vida. Quantos crentes mundanos devem ter perdido a sua coroa? Eles amam o mundo mais do que o Senhor? Agora observe que o mundo passa. E que tolice da nossa parte é viver para as coisas que são temporárias, de natureza transitória, que não duram. Amigos, viver para o mundo é uma grande estupidez. Demas amou o mundo. Agora, há outro amor no 3º capítulo de 2 Timóteo que afasta o crente do amor de Cristo. Paulo diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Abra aí a sua Bíblia na 3ª epístola de João, versículo 9. O apóstolo João escreve: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Diótrefes adorava ter a preeminência. Demas amava o mundo. Diótrefes amava a preeminência. Tinha que ser o número 1. Sabe, a palavra preeminência aparece em Colossenses capítulo 1, versículo 18, referindo-se a Cristo. Cristo tem que ser o número 1. Você vê? Diótrefes queria ser o número 1. Pensava que tinha o direito e o poder de dizer a todos o que fazer. Ele amava a primazia, amava estar em primeiro lugar. Mas também note em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, o que Timóteo diz sobre estes homens. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Demas amava o mundo, Diótrefes amava a preeminência, mas nós aqui nos últimos dias amamos mais os deleites do que a Deus. Eu não estou condenando o prazer, há prazeres que são justos e eu creio que Deus quer que os desfrutemos. Prazeres puros devem ser usufruídos por cada crente. Mas note o que o texto diz: amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus.
Perguntei àquele pastor que me disse que tinha 1.800 membros e apenas 500 vinham ao culto da manhã de domingo e cerca de 250 no culto da noite. Eu perguntei o seguinte: onde você acha que essas pessoas estão no domingo à noite? Eu disse: esqueça dos 1.300 que não vêm no culto de domingo e dos 500 que vêm pela manhã. Onde você acha que estão aqueles que faltam no culto da noite? E eu perguntei isso num domingo à noite. Ele disse que não sabia. E eu perguntei: onde você pensa que eles estão? Bem, ele disse: acho que a maioria deve estar assistindo TV ou passando tempo com os amigos em casa. Isso é o que eu quero dizer com mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Assistir TV é ruim? Claro que não. Se você estiver vendo um programa saudável e puro, tudo bem. É ruim estar com os amigos em casa? Também não. Na verdade, isto pode ser muito útil e agradável. Mas, amigos, quando amamos mais os prazeres que a Deus, não estamos preparados para a volta do Senhor. Você percebe o que Paulo está dizendo aqui? Em 2 Timóteo, capítulo 4? Há uma coroa à espera daqueles que amam a vinda do Senhor. Ok, agora volte a 1 Tessalonicenses, capítulo 2. No capítulo 1, o título seria Preparação dos crentes à luz da volta de Cristo, e o subtítulo, Não há lugar para a idolatria. No capítulo 2, a recompensa do crente na vinda de Cristo. Não há espaço para a inatividade ou preguiça. Amigos ouvintes, vocês estão pensando no fim? É a sua ambição de ganhar almas para Cristo? Para que quando Ele vier, possamos dar-lhes estas coroas? Estas coroas que vamos depositar aos pés de Cristo são os troféus que Ele merece receber. Foi por sua morte e ressurreição que a salvação se tornou possível para cada um de nós. No capítulo 1, o título seria A Preparação dos Crentes à Luz da Volta de Cristo. E o subtítulo, Não há Espaço para a Idolatria. No capítulo 2, a recompensa do crente na vinda de Cristo. Não há espaço para a inatividade ou preguiça. Bem, vamos dar uma pausa aqui no nosso estudo. Nosso tempo por hoje acabou e eu espero que no próximo programa possamos continuar falando sobre esse assunto. Que Deus o abençoe, obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.